Borges, pss, 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 pss. Borges, cadê você? Borges, Borges. Pss, 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 pss. Você viu o gato por aí? Salve, povo da poesia, tudo bem com vocês? Hoje é dia de dica de leitura aqui no nosso canal, vídeo que fazia tempo que a gente não fazia e hoje cá estamos trazendo para vocês uma dica de leitura, uma promessa minha ao Vilto Reis, que nos encaminhou o seu livro Um Gato Chamado Borges, publicado em 2016 através da editora Nocaute. Livro esse que foi lançado e a editora nasceu porque as editoras, as grandes editoras do país, não deram chance a essa história. Então, foi feita uma vaquinha online e o Vilto, além de conseguir publicar o livro, Um Gato Chamado Borges, abriu a editora, né? Fundou aí a editora Nocaute também. Então, antes de falarmos propriamente do livro, deixa eu apresentar para vocês esta celebridade chamado Vilto Reis. E eu explico por que eu estou dizendo celebridade. Vilto Reis supostamente cresceu em uma cidade do sul do Brasil. Financiou um diploma de universidade por 4 anos e meio, tornando-se publicitário. Mas às vezes também acerta na vida, como ao criar a página muito conhecida chamada Homo Literatus, co-criar o podcast 30 Minutos e a revista Pulp Fiction. Nas horas sórdidas, aliás, ele escreve contos que vão parar em lugares suspeitos, feito revistas online. O livro Projeto Beta 2015 e o livro Sentimentos à Flor da Pele, mas podem ser apenas boatos. Assim como a notícia publicada no blog do Prêmio Sesc de Literatura, afirmando que o seu romance Um Gato Chamado Borges foi finalista do prêmio em 2015. A única coisa que se tem certeza é que Vilto Reis é influenciado por pessoas que não se levam a sério, como Jesus, Kafka, Bob Marley, e a continuação desta bio estava em um rolo de papel higiênico que se perdeu. É isso que está na orelha do livro Um Gato Chamado Borges, que o Vilto Reis muito gentilmente nos encaminhou para a gente ler, e eu prometi para ele que estaria falando um pouquinho sobre esse livro. Eu tenho aqui as minhas anotações, né, sobre Um Gato Chamado Borges. Primeiro, que é um livro bem interessante, ele tem uma escrita bem contemporânea, cheia de gírias, e gírias mais propriamente ditas a quem vive próximo ao litoral, cidades litorâneas. E ele se passa na fictícia cidade catarinense de São Brandão. Nele a gente encontra vários personagens, mas o principal personagem, a gente pode dizer, que é o João Meirelles, o JM, um locutor de rádio que sai de um grande centro e vai morar e trabalhar numa rádio litorânea da cidade de São Brandão. E ali ele conhece pessoas daquela cidade que acabam entrando na vida dele de uma certa maneira, acabam fazendo com que a trama se inicie. Por falar em trama, ela se inicia com o capítulo Plágio, onde esse João Meirelles dá uma entrevista a um repórter, o Arturo, nada a ver com La Casa de Papel, com Arturito, tá? Mas o repórter chama-se Arturo e ele quer saber sobre essa denúncia, sobre essa questão que existe envolvendo os livros publicados pelo João Meirelles, de que eles sejam plágio. E aí começa então essa história com o João Meirelles e o Arturo falando essa narrativa toda que aconteceu com ele, o João Meirelles, nessa pequena cidade litorânea de São Brandão. Ali ele chega para trabalhar nessa rádio, fugindo de uma coisa que aconteceu no seu passado, tentando esquecer essa coisa que aconteceu no seu passado, só que ele acaba se envolvendo numa trama muito grande,
porque já no seu primeiro dia de locução na rádio, ele tem que anunciar uma nota de falecimento, e o que é pior, é uma nota de falecimento de um suicídio. E ele acaba descobrindo através... A moto passou. E ele acaba descobrindo, através do seu chefe, que no inverno, nessa cidade de São Brandão, é muito comum acontecerem suicídios. Aí ele começa a pesquisar e querer saber a fundo o porquê as pessoas se suicidam em São Brandão no inverno. E isso acontece entre os nativos da pequena cidade de São Brandão, não entre as pessoas que foram morar lá, pessoas de fora, turistas que vão fazer veraneio. É somente no inverno, onde o turismo praticamente some. Para quem é do litoral catarinense sabe que isso acontece. As cidades litorâneas são super populosas durante o período de verão, mas no inverno são somente os nativos que moram lá e que vivem e convivem com tudo que acontece. Então o JM, o João Meirelles, parte para descobrir o que acontece nessa cidade. E aí começam as narrativas e começam a aparecer outros personagens, além do JM e do Arturo, que é essa conversa, essa entrevista. Na realidade, o livro todo é uma entrevista que ele dá ao Arturo contando sobre essas passagens, o que acontece. E lá em São Brandão, ele acaba, então, tendo a sua história, a sua vida entrelaçada com as pessoas que convivem lá, com os nativos da cidade, com a Cecília, que é uma jovem que perdeu a sua mãe e que carrega em si um luto muito forte, com o pai dela também, que carrega esse luto e a falta, a ausência da sua esposa. Ele acaba se envolvendo com o prefeito da cidade, que é um grande canalha, na verdade. Ele se envolve um pouco com alguns nativos. Então é toda uma história que vai sendo entrelaçada e que daí acontecem outras histórias que se encaixam nesse roteiro escrito pelo Vilto. A gente pesquisou um pouquinho mais também, e o Vilto escreveu esse livro em apenas 22 dias, para você ter ideia da capacidade criativa. Ele vinha trabalhando em sua mente, conforme ele diz, há 4 anos nessa narrativa, nessa história toda, e em apenas 22 dias ele escreveu o livro. E é uma história muito boa, como eu falei, é uma linguagem muito contemporânea, com gírias muito próprias de quem vivem nas cidades litorâneas. Os locais das cidades têm nomes bem catarinenses, né, como a Avenida Lindolf Del, nome do grande poeta. Existe também uma personagem que é muito cômica, para mim pelo menos é muito cômica, que é a dona da pensão onde o João Meirelles vai morar nessa cidade, que é uma senhora já de uma certa idade, mas é uma senhora que toda voluptuosa, cheia de fogo, cheia de paixão, e ela tenta dar em cima do João Meirelles também, em muitas passagens. Outra coisa que chama a atenção e que já é no comecinho do livro aqui, antes de qualquer coisa escrita, tem aqui um alerta, né? Aqui nessa página que tem os olhos, o focinho do gato, do Borges, dizendo alerta, este livro contém uma cena de relação sexual entre um humano e um golfinho. Só que a gente vai lendo e conforme a trama vai desenvolvendo, de repente você nem percebe quando acontece esta relação sexual entre um humano e um golfinho, de tão bem escrito que é. A narrativa vai, acontecendo, e quando você vê, diz, meu Deus, aconteceu, sabe? Então é muito bem escrito. O que mais há para dizer? É um livro muito fino, ele tem 180 páginas e é de uma leitura que a gente começa a fazer e não consegue mais largar. Você consegue ler ele facilmente aí em um dia, se quiser, se tiver uma leitura muito boa,
mas aí tem que se dedicar e parar para ler. Ou você pode ir degustando aí durante uma semana, creio que você consegue ler. Foi como eu fiz, degustei o livro durante uma semana e para concluir a história toda, que deixa uma áurea, né? Um quês e porquês no seu final. Não vou falar, obviamente, aqui o que acontece com os personagens, se o J.M., que hoje é um grande escritor, que publicou vários livros, realmente plagiou alguém, sim ou não, o que acontece com os personagens que vivem lá na cidade de São Brandão. Será que houve mais algum suicídio, além daquele que o J.M. narrou quando ele chegou na rádio? O que acontece com os outros personagens, com a Cecília, com o prefeito? Então são coisas que você tem que ler, tá? É um livro que tem um pouquinho de detetive, mas não é um livro policial. Não se preocupe com isso. É uma história muito bem contada e muito bem narrada por este jovem escritor chamado Vilto Reis. E creio que é isso. Eu acho que o melhor que você tem que fazer é ler o livro, buscar e ler o livro, e depois de lê-lo, voltar aqui neste vídeo e comentar aí embaixo se você gostou, se não gostou. Se você já leu, pode já comentar o que você achou aí do livro, da escrita, dos personagens do Vilto. Mas eu gostei muito de toda essa história narrada e acontecida nesta cidade litorânea fictícia chamada São Brandão, com o J.M. e com todos esses personagens. Tá bom? Então essa é a nossa dica de leitura de hoje, uma coisa que fazia tempo que a gente não fazia aqui no canal. Um Gato Chamado Borges, de Vilto Reis, publicado pela editora Nocaute. Vale muito a pena ler. E antes de encerrar o vídeo, eu deixo uma pergunta para vocês. Onde está o gato?